Vamos ler juntos então? O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância. Na versão mais antiga, vamos juntos? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Outra versão, plenamente. Este é um tempo, amados, que vivemos os riscos de estar longe de Deus, vivendo como se estivesse perto, mas na verdade estando longe. E por isso usei como tema desta mensagem o Evangelho fake. Vocês têm ouvido falar sobre as fake news, não? Então sabem já o que é fake. Fake é falso. E de verdade, a mensagem que eu trago ao seu coração nesta noite não é uma mensagem popular. A minha expectativa talvez seja que você saia deste culto com raiva do seu pastor. Não ficaria chateado com isso. Porque o que Deus tem falado ao meu coração, de verdade, eu pensei até em nem transmitir, porque certamente alguns ouvirão, principalmente colegas pastores, ficarão revoltados comigo. Não gostaria que você levasse para o lado pessoal. Este versículo que nós lemos é um versículo muito usado para viver um evangelho muito distante do que Jesus planejou. Você sabe que o evangelho é a boa notícia de salvação para a nossa vida. Salvação que só pode ser dada, salvação que só pode ser concedida pelo Senhor Jesus. Não há outro meio, não há outra forma. Jesus, ele vem para nos salvar. E quando ele fala estas palavras aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, ele estava tratando com seus discípulos sobre a questão do rebanho, que ele gostaria muito que este rebanho ficasse bem guardado, bem alimentado, bem cuidado. E o fato é que ele já previa que haveria impostores, haveria aqueles que estariam forjando um evangelho ou um pastoreio e, de fato, desviariam o seu rebanho da verdade. Aqui, normalmente, nós, quando lemos este versículo, logo imaginamos que este ladrão é senão uma pessoa. Quem é? O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Quem é este ladrão? Hã? Pode falar, irmão. O diabo, né? Só que não. Só que somente não, porque ele também é ladrão. Mas a verdade é que Jesus estava falando de líderes, de pastores, que levariam o seu rebanho à morte,
à destruição, levariam o seu rebanho à perda, porque estes teriam em seu coração interesses de roubar, de matar e destruir. Se você olhar bem o contexto, você vai entrar em acordo comigo. Ele vem falando que ele, Jesus, é a porta do aprisco, ou seja, o único acesso à comunhão com o Pai, e ele também é o bom pastor. Agora, a característica deste bom pastor não é outra coisa a não ser o sacrifício. Trocar os seus interesses em prol, em favor do rebanho. E aí, amados, nós precisamos agora rever os nossos conceitos. Nós precisamos agora, querido, em nome de Jesus, eu falo isso com muita humildade, muita simplicidade, nós precisamos rever que tipo de igreja nós temos sido, que tipo de discípulos nós temos sido, e em particular, que tipo de pastor eu tenho sido. É bem verdade que hoje nós vivemos um evangelho permeado, recheado com teologias que eu gostaria de pontuar para você. Essas teologias são fruto de homens, e quando a gente fala teologia, a ciência de Deus, das coisas de Deus, a teologia que faz a leitura da igreja, interpreta os conceitos do céu. Quando a gente fala de teologia, é o estudo. E muitas vezes este estudo está baseado na razão, porque é uma ciência. Só que, quando o ser humano entra em ação, o Deus que cremos se abstém. Quando o homem quer tomar a frente, quer defender o seu, Deus fala por fora. E a primeira teologia que eu quero hoje te explicar é a teologia da prosperidade. Essa teologia que entra no século XX e faz com que a igreja passe a negociar a fé. Hoje, querendo ou não, vivemos um tempo em que a igreja está maquiada. É muito linda, hoje reunida aqui adorando, a gente fica arrepiado. Mas sabe o que você mais quer hoje, quando vem para um encontro desse? Uma bênção. Você quer uma bênção. É ruim querer uma bênção? Não. Isso é legítimo, não é do ser humano. Desejamos coisas, nós desejamos melhorias. Isso não tem nada de ruim. Só é ruim quando você vem para um encontro como este. Por exemplo, que você precisa estar buscando a Deus em primeiro lugar. Ele precisa ser o número 1. Não é a Brahma que é o número 1 para você. Não é a Brahma. Não é a 51 que é o número 1 na sua vida. Não é ser rico que é a prioridade na sua vida. A prioridade no encontro em que a igreja se reúne, e isto é evangelho, é buscar ao Senhor. Em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo, são os 2 grandes mandamentos que o Senhor Jesus resumiu. Manda a Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo, como a si mesmo. Então percebe
que quando a gente entra, a gente está sendo influenciado por esta teologia, que é uma doutrina religiosa cristã que defende a bênção financeira. E esta bênção financeira é o desejo de Deus para todos os cristãos. Imaginamos que Deus, Ele quer nos dar coisas, e pela fé nos aproximamos dEle, e isso tudo permeado por um discurso positivo, dizendo que você, sendo fiel a Deus, você será próspero. Aí eu pergunto para você, a prosperidade é um desejo de Deus para a nossa vida? É. Mas não a prosperidade que a gente conhece. A prosperidade que a gente conhece é ser rico, ter um carro do ano, ter uma casa própria. E muitos sabedores disso, impostores de um evangelho feito, querem roubar o seu coração e fazer com que você venha para um encontro como este, ou venha para uma reunião religiosa e venha para dar, para receber em troca. Queridos, este evangelho hoje está na moda. E o seu ensino que a doutrina é um aspecto do caminho à dominação cristã. A igreja precisa ser dominadora, precisa resgatar o poder. Com este discurso, principalmente aqueles que têm intenção política, querem dizer que o reino de Deus é como aquele reino que os judeus aguardavam quando Jesus veio. E como Jesus frustrou, eles o mataram. Eu penso o seguinte, querido, se Jesus viesse hoje, começando do zero, vamos dizer assim, nascendo, o mesmo discurso depois, implantando o seu ministério, eu não me assustaria se a igreja evangélica brasileira o matasse novamente. Por quê? Porque se renderam à apelação da necessidade humana. Deus, Ele deseja nos forjar como discípulos. O mais importante para Ele não é o ter, não é a questão financeira, não é o material, mas é o ser. Você precisa ser um cidadão do céu, e Ele quer forjar em nós este cidadão que vai viver eternamente, mas nós preferimos nos acomodar a um evangelho que nos promete, olha, venha ser cabeça e não cauda. Você nunca mais terá problemas, você nunca mais passará por enfermidades. Mentira! Por causa desta mentira, muitos estão frios, se não estão afastados porque se decepcionaram, porque tudo era falso, tudo era uma maquiagem, e quando se perceberam sozinhos, entre aspas, porque o Deus que nós cremos estava ali conduído, partilhar da sua presença, mas o nosso coração, a nossa mente estava blindada por desejos materiais, por poder, por querer ter, e aí ele não consegue, não conseguia e não conseguirá se relacionar com a gente. Um evangelho fake, querido, que quer promover cura a troco de relacionamento com Deus, quer promover prosperidade financeira em troca de relacionamento com Deus. Deus não precisa me dar nada para eu reconhecê-lo como Deus em minha vida. E nisto, irmãos, igrejas estão abarrotadas, porque quem não quer ficar rico? Quem não quer passar enfermidade? E se isso se reveste de religiosidade, fica muito fácil ganhar corações.
Jesus, quando disse: eu vim para as ovelhas, para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude, vida em abundância. Ele não estava querendo dizer que estas ovelhas teriam riquezas, teriam prosperidade financeira, material. Ele estava falando de uma vida que não perece, não acaba. Quando o problema chega, você fica de pé ainda, você suporta a aflição. Esta vida, ela supera a materialidade. É só um ensaio para o céu. É só um ensaio para o céu. Obrigado. Esta vida plena não tem nada a ver com o que a gente acha que é plenitude. Mas não é só essa teologia que hoje está bombando e afastando as ovelhinhas do aprisco do bom pastor. Uma segunda teologia, teologia liberal, ou liberalismo teológico. Este foi um movimento cuja produção se deu no final do século XVIII, início do século XX, século XIX e XX. E a teologia liberal hoje faz parte da estrutura religiosa das principais igrejas do Brasil. Nesta teologia é enfatizada a razão, a lógica. Isso tem algo de ruim? Não. Só que a gente vai sendo enganado pelos nossos próprios conceitos e valores. A teologia liberal reconhece que todos vão chegar a Deus, não importa como. Deus existe, mas também existem outras formas de se chegar a Ele. Nesta teologia, muitos acham que o ecumenismo é uma maneira de viver em comunhão, e esta comunhão é possível para agradar a Deus, independente do que o outro crê, do que o outro pensa. Vamos viver assim. E é interessante que o alemão que iniciou esse tipo de pensamento, Friedrich Schleiermacher, uma coisa assim, alemão, tá, irmão? Ele negava a autoridade da Bíblia. Ele negava a historicidade dos milagres de Cristo. Tudo precisava ter uma explicação. E os milagres de Jesus passaram a ser negociados com a razão. As histórias bíblicas, principalmente a história de Jonas, que foi engolido por um grande peixe. Aí alguns dizem que a baleia, né? Não, isso é impossível. Adão e Eva é um mito. Esta teologia hoje que nós jovens, aí eu me incluo, né? Nós jovens gostamos, porque a gente vai tentar negociar o evolucionismo com o criacionismo. É muito interessante, são jogos que a gente, querendo ou não, vai cedendo ao humanismo, ao antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo, e tudo isso vai fazendo com que a nossa fé fique minada. Talvez hoje esta mensagem seja um pouco complexa para você entender, mas entenda que quando você duvida do poder de Deus para transformar um bandido, por exemplo, você está sendo dominado por esta teologia. Quando você
fique em dúvida do que você prega. O Evangelho é o poder de Deus que transforma o ser humano. Você fica, será? Você está sendo conduzido por esta coisa. Nosso Deus continua sendo Deus, independente do que eu acho, do que você acha. E aí você vê, por exemplo, o carnaval. Vou tocar no assunto de hoje. Carnaval. Não tem nada a ver. Já viu? Não tem nada a ver. Podemos fazer isso. Vamos pregar o Evangelho? Vamos. E eu confesso para os irmãos, já pensei assim, vamos fazer um bloco para evangelizar. E aí vamos lá, vamos evangelizar. E pregar o Evangelho. Já pensei assim também. Vamos evangelizar. E você não fique incomodado, porque nesses dias muitas igrejas já formaram seus blocos e tem até intenção, irmão. Eu não vou dizer que a intenção de repente do líder é querer de verdade evangelizar. Agora você pare para imaginar o samba, cultura brasileira. Querido, a nossa cultura é maligna. Eu sei que os professores aí no ensino médio, no ensino fundamental vão ficar meio chocados comigo, porque a gente, como discípulo de Jesus, a gente ensina a cultura nas nossas escolas. Eu lembro que eu estava em Marabá, num encontro, numa festa, e chegou uma caravana para fazer uma manifestação cultural. E a cultura do Pará tem umas músicas e tal, muito influenciadas pela pagelância, muito influenciada pela cultura indígena, pela cultura afro. É uma mistura só. E aí começou o som ali. E aí Deus foi falando no meu coração: você está vendo isso? Você está vendo isso? É bonito? É bacana? Muito bacana. O carnaval é bonito? Bonito, bacana. Você está vendo isso? Tem a patinha do ladrão aqui. A cultura humana, não pense que não seja dominada pelo príncipe deste mundo. Não pense. Claro que é. E nós nos vendemos. Nós nos vendemos. Não tem nada a ver. É tudo normal. É tudo legal. Mas o que o papai está achando? O que o papai está achando? Queridos, nossa cultura é maligna. Vivemos um tempo, um sistema mundial dominado pelo mal, tudo sendo preparado para o anticristo chegar e dominar, e as igrejas receberão o anticristo com alegria. Este é o nosso Messias. Jesus falou: não acreditem, se disserem que eu estou aqui, eu estou ali, não acreditem. Mas não é que vão acreditar. Terceira, e claro, tem outras teologias que hoje nos dominam. Veja bem, quando eu trato destes assuntos, é para você avaliar o que você pensa. Porque o sistema de crenças é que determina o seu comportamento, as suas decisões, o seu relacionamento com Deus. O Deus de Israel, Yahvé, Ele não negocia com ninguém, com cultura alguma.
seus filhos e filhas, mas nós negociamos o nosso relacionamento com Ele. A terceira teologia, a teologia da libertação. É interessante que eu tenho um professor, um pastor, que em um dos seus livros ele conta a sua experiência no contato com esta teologia, e no final ele diz que se rendeu. Ele é um cara muito bom, eu gosto dele. Mas aí no final ele diz que se rendeu à teologia, que antes era, no contexto que ele foi apresentado para ser avaliado como uma heresia, para ele foi como que um despertar de um novo proceder, vamos dizer assim. O que é a teologia da libertação? Seu autor foi um brasileiro, um padre chamado Leonardo Boff. Ele, envolvido em questões sociais, em questões da pastoral, da Igreja Católica, vendo a necessidade humana, vendo a necessidade das cidades, ele então elabora e faz com que essa teologia ganhe força no Brasil. E esta teologia, ela tem a sua base no socialismo. No socialismo. E aqui, para os políticos da nossa igreja, eu quero ser bem claro. Toda ideologia política, ela é corrompida. Corrompida por quê? Porque tem gente. A gente corrompe. E a gente se corrompe. O socialismo era para ser o céu na terra. Só que não. Por quê? Porque através do socialismo, muitos que eram para promover saúde, educação, promover o bem social, se vendeu, se corrompeu e fez com que fosse o carro para ganhar, para obter, para ter. Quando eu estive em Cuba, numa viagem missionária, pregando aquela nação, eu me deparei com duas realidades. Um socialismo que era para ser lindo, uma nação que era para ser o paraíso, e era um verdadeiro, e é um verdadeiro caos. Tudo destruído, depredado. A saúde que a gente recebe aqui no Brasil como sendo a melhor do mundo. Eu já estive no hospital do Rio de Janeiro chamado Andaraí, e Cuba não perdia nada. Aquele hospital que eu visitei em Cuba, em Havana, não perdia nada para o Andaraí. Uma medicina parada no tempo, assim como toda a nação. Aí, muito bem, está terminando a viagem missionária. Aí, os próprios cubanos, da Convenção Batista Cubana, promoveu um relaxamento. Vamos levar os pastores para Varadeiro, em Paraíso. Para entrar, $10. Um cubano recebe, na sua média, $19 no mês. Para comprar ovo, tem que ir no armazém e preencher a caderneta. Sabe aquela caderneta de antigamente? Quando paga no final do mês, é assim. Agora, Varadeiro e Paraíso, onde estava Fidel Castro, Varadeiro. Campo de
sortes nos mais altos níveis, em que o cubano, para entrar, era só para trabalhar, porque para curtir só turista. Este é o socialismo que está sendo o ideal do mundo. Só que não. Esta teologia de uma libertação, na verdade, é de um escravizar, do escravizar, porque confiamos nos homens. Queridos, o Senhor Jesus nos mostra um evangelho que nos conduz a um reino espiritual, em que a comunidade cristã, assim a igreja, era para desfrutar deste amor, assim como no princípio do primeiro século, vendendo as suas propriedades, compartilhando uns com os outros, para que ninguém ficasse necessitado de coisa alguma. Este seria o sentimento do reino de Deus pela igreja. E nos confundimos, porque cedemos às apelações puramente humanas. E quando vemos isto acontecendo, percebemos que este movimento teológico às vezes entra na igreja, só que com os mesmos padrões de que acontecem lá fora. Os mesmos padrões. A nossa vida como igreja não pode ser igual a que acontece lá fora. Nossa igreja precisa ter a marca do evangelho essencial do Senhor, que está baseada no amor. Você precisa amar, eu preciso amar, e a ponto de se sacrificar pelo outro. Só que ninguém quer se sacrificar. O apóstolo Paulo em Gálatas, vamos comigo em Gálatas, no capítulo 1, ele vai então chocado já com a realidade da igreja do primeiro século, que já havia se rendido, já havia se vendido. Ele vai dizer a partir do versículo 6, do capítulo 1 de Gálatas: estou chocado de que estáis vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Eu estou chocado que vocês estão se desviando e aceitando a proposta de um outro evangelho, um evangelho fake, que na verdade não é o Evangelho de Jesus com letra maiúscula, que é a boa notícia de salvação. E ele vai continuar no versículo de número 7. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo já estava sendo corrompido no primeiro século. Agora olhe para mim, por favor. Nós estamos vivendo uma religião falsa. A igreja está maquiada. Como está o seu coração em relação a Deus? Como está a sua vida com Deus? Muitos ficam preocupados com o que o pastor vai falar, o que o pastor vai pensar, ou o que vão dizer da minha vida. Querido, o que nós precisamos nos preocupar é o que Deus está achando de mim. Os homens olham a reputação, Deus olha teu caráter. Teu caráter. O que é o teu caráter? O que você faz quando ninguém vê? É como você é quando a esposa não está te vendo, o pai, a mãe não está te vendo.
Este é o teu caráter. E como está o teu caráter? Nos momentos que você está sozinho, como você está? Hoje nós estamos pregando um evangelho que assim não vai levando a vida com Deus de qualquer maneira. Hoje continuar fazendo o que você faz. Vamos tomar a ceia? Todo mundo pode tomar a ceia, vem. Outro dia estava fazendo o batismo na nossa irmã Argerita. Aí estava lindo aquela festa da colheita. Aí um bebum, eu quero me batizar. Amém, irmão. Se fosse em outro tempo, pode vir. A água está aqui. O que te impede? O que te impede é a cachaça. Meu irmão, vamos afastar esta cachaça. Vamos discipular. Vamos conhecer a verdade. Vamos sim viver o evangelho de verdade. Aí sim, se batize e marque seu começo de vida. Teologia liberal, venha. Venha como estás. E continue do jeito que estás. Por quê? Deus olha o seu coração, as pessoas olham a sua aparência. Sim, é verdade, Deus olha o coração. Mas como está o seu coração? O evangelho que hoje nós precisamos viver é o evangelho puro. A nossa vida devocional com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Ah, queridos, vai chegar o tempo, e eu anuncio isto profeticamente, que nós não teremos mais um tempo para nos reunir, e onde nós estaremos se o nosso coração foi formatado para viver só quando tem igreja. Que igreja é esta que é um templo? Igreja somos nós quando estamos reunidos no nome de Jesus. É deste jeito que nós somos igreja. E você, jovem, ei, adolescente, não é diferente com você o que eu estou falando. Você está começando agora. Se defina com Jesus. Ele te chama para viver para Ele. Não fique nas abas do papai, da mamãe, do tio, da vovó. Fique sim num relacionamento com Deus. Por quê? Porque Ele quer te forjar. O cidadão do céu que vai fazer diferença enquanto está aqui na terra. Enquanto aqui está na terra. Eu sei que é difícil você entender o que eu estou te dizendo e de repente você está se sentindo bem incomodado. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, filho, filha, chega, o tempo está acabando, nós precisamos rever nossos conceitos, viver o evangelho que nós pregamos e revitalizar o nosso relacionamento com Deus na peneira do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos dizer o que é certo e o que é errado. Não é um pastor que vai dizer para você o que é certo, o que é errado. É o Espírito Santo que está com você e eu espero que esteja dentro de você para te mostrar a verdade e te trazer para a verdade. Você entende o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo te afrontar, eu estou querendo te acordar, porque está acabando o tempo. E você é chamado, você é escolhido, você é um eleito para viver o Evangelho da Graça. Que te perdoe. Estou querendo pesar a mão hoje em você, como diz os outros, né? Está cajadada. Não estou querendo isso, não. Entenda, filho. Não estou querendo te machucar, não. Pelo contrário, eu estou querendo curar as tuas verdadeiras feridas. Chega de maquiagem. As mulheres, claro, podem continuar se pintando, maquiagem. Estou falando nessa maquiagem. A maquiagem religiosa. Chega. Vamos viver para Deus com sinceridade. Ele quer usar a nossa vida. Ele quer fazer desta igrejinha aqui uma igrejinha do coração do papai. Uma igrejinha que vai ser referencial para o mundo.
milagres do Senhor sendo instrumento de bênção, de compartilhar a graça. Uma pregação